Dúvida muito frequente, né, de quem estuda logística, de quem está ligado à parte logística, é quais são as atividades relacionadas à logística, quais são as atividades que a logística executa, né? Então, dentro dessa aula, trouxe para você aí ler aqui as atividades para que você entenda as atividades de logística relacionadas à logística, beleza? Primeira atividade, né, que quando a gente vai é analisar o que é uma atividade logística. A atividade logística ela começa a partir do momento em que os produtos saem da linha de produção e só termina quando os consumidores os retiram dos pontos de comercialização. Ou seja, no momento que o produto é fabricado ali, né, começa a atividade logística. O processo logístico é diferente. O processo logístico começa lá na matéria-prima, na concepção da matéria-prima, que aí eu vou entender isso, mas a gente está falando de atividade logística. Tá? Podemos, dessa forma, então, definir as atividades logísticas em atividade de compra, atividade de recebimento, atividade de armazenamento, atividade de expedição, atividade de transporte, atividade de entrega do produto desejado pelo cliente no lugar certo, no tempo certo e ainda ao menor valor possível. Para que seja possível uma gama de atividades básicas precisa ser realizada, como, por exemplo, a manutenção do estoque, o processamento dos pedidos dos clientes e ainda o transporte dos produtos. As atividades logísticas elas vão ser classificadas, então, em ações, em atividades primárias e em atividades de apoio, para que a gente possa realmente ter uma divisão legal. Quando a gente fala de atividades primárias, são as atividades primordiais para atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviços, já que elas contribuem com a maior parcela do custo total da logística, e elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística também. Então, a primeira atividade primária que nós temos é a manutenção de estoques. É considerada como sendo, dentre as atividades primárias, que maior merece cuidado, pois o grande desafio é o de conseguir manter o menor estoque possível sem que o consumidor venha a ser afetado. Por que isso? Né? Porque tem uma velha frase quando a gente fala de logística que estoque parado é dinheiro parado. Afinal de contas, o meu estoque ele precisa ter um giro que ele me traga um resultado financeiro sem que me traga prejuízo. E por que isso? Porque a gente tem no Brasil uma coisa chamada inflação. Na verdade, no mundo todo, né, todos os países têm inflação. Então, o que você compra hoje por R$10, amanhã você não consegue comprar a mesma coisa. Então, se você vende lá, por exemplo, sorvete, pote de sorvete, e aí você comprou esses potes de sorvete a R$10. Legal. E aí esses potes de sorvete eles vão ir para o estoque, eles vão ser armazenados. Então você vai ter custo de energia, você vai ter custo de mão de obra, você vai ter custo de segurança, você vai ter custo de depreciação. E esses valores são agregados. Então você pagou R$10, esse pote de sorvete ele já vai ter um valor agregado diferente. E eu gosto de definir, por exemplo, poxa, quantos dias esse giro de estoque vai acontecer? Se esse sorvete ele ficar 10 dias no seu estoque, então você vai pegar um custo mensal de estoque e vai dividir por 30 e depois multiplicar por 10. E aí você vai ter, é claro, depois eu tenho que dividir ali pela quantidade de itens em estoque. Mas ele vai ter um custo lá. Então imagina que em 10 dias eu tenho um custo de R$1 por estoque. Então eu tenho ali R$10 que eu paguei, mais R$1, logo o custo desse meu produto ele é de R$11. E aí, né, isso para vender 10. Mas ele ficou 20 dias, logo o custo dele foi para R$12, porque ele tem um custo ali de 12 dias. Só que eu tive a inflação, eu vou comprar o mesmo pote de sorvete, agora mais não, agora eu vou pagar R$11 no pote de sorvete, porque ele subiu R$1 por causa da inflação. Ou seja, quanto mais tempo o meu produto está em estoque, maior o preço e menor vai ser o lucro, porque quando eu for vender ele, eu não posso aumentar só porque ele está mais tempo no estoque. Eu tenho que vender ele bem menos para que eu me livre do estoque, eu não perca esse produto por validade. Então, esse é a sacada da dificuldade de manter estoque. Eu preciso ter um estoque que atenda o cliente, mas não possa ser um estoque muito grande que me dê prejuízos financeiros. Para se atingir um grau razoável de disponibilidade de produto, é necessário manter estoques que agem como reguladores entre a oferta e a demanda, responsável por aproximadamente 1 a 2 terços dos custos logísticos e também ele agrega valor de tempo ao produto. Apesar de ser uma atividade bastante complexa, hoje os administradores logísticos já dispõem ao seu favor técnicas para ajudar. Né? A quantidade de estoque de cada empresa vai depender diretamente do tipo de setor no qual ela está inserida, bem como da sazonalidade temporal de alguns produtos, principalmente as do gênero alimentício. Um bom nível de estoque não deve ser nem tão alto nem tão baixo.
e deve ser o suficiente para amortecer a oferta e a demanda do produto no mercado e dessa forma não alterar seus preços diariamente, né? Eu tenho que ter o controle ali para que eu possa, de fato, ter um preço competitivo e atender muito bem o meu cliente quando ele precisar, quando ele vir buscar o meu produto, beleza? A gente fala, outra atividade primária é o processamento de pedidos, tá? A sua importância deriva no fato de ser um elemento crítico em termos de tempo necessário para levar bens e serviços aos clientes. Em termos de custos, essa atividade não tem tanta representatividade, porém sua importância é muito grande, pois diz respeito ao tempo compreendido entre o pedido do cliente e a entrega do pedido, que deverá ser o mínimo possível. A gente não tem que perder muito tempo, ele não pode esperar muito, já que esse tempo pode determinar o nível de serviço que está sendo ofertado. E esse tempo também é chamado do ciclo do pedido, ou seja, o tempo que o pedido demora rodando ali para ele chegar no final. Hoje, com a quantidade de produtos comercializados pela internet, a dimensão desse ciclo pode representar um diferencial competitivo, pois clientes não gostam de esperar muito tempo para receber os seus produtos, principalmente quando pagos antecipadamente, como é o caso de produtos comercializados pela web. Então, quanto mais eu consigo reduzir o ciclo de pedidos, ou seja, o momento que a pessoa pediu até o momento que ela recebeu, melhor vai ser, porque ela vai ver maior vantagem competitiva, ela vai querer comprar mais, né? Então, é algo que a gente precisa sempre estar tomando cuidado. O processamento de pedidos é uma atividade primária, por mais que não tenha um custo, a representatividade dela dentro da estratégia logística é muito importante. Visão da transporte, né, também é uma atividade primária dentro das atividades logísticas, e essa é uma das atividades mais importantes, ela é muito importante para dentro do processo logístico, e que muitas das vezes, quando as pessoas falam de logística, né, quando a gente constrói a questão logística, muitos acreditam que a logística se resume no transporte, né? E não, né? Como você está vendo, a gente tem várias atividades relacionadas ao processo logístico e o transporte é uma dessas atividades, considerada aí uma atividade muito importante, pois só vai absorver aí de 1 a 2/3 de todo o custo logístico. Essencial, pois nenhuma firma moderna vai operar sem providenciar a movimentação de matérias-primas e de seus produtos acabados de alguma forma e adicionar valor, né, ao lugar ao produto, visto que, né, através do transporte eu consigo, de fato, a gente já teve ali o processamento de pedidos, que é realmente o tempo em que leva até o momento que a pessoa pediu, né, fez o pedido aqui do meu produto, ao momento que vai chegar na casa dela para que ela consumir, só que de nada adianta eu ter um processamento muito eficaz de separação, de realmente, né, deixar o pedido pronto Olá, para peço poder ser. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Deixar o pedido pronto para poder ser entregue para a pessoa se o meu transporte falha, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente inclui aí no Brasil questões dos correios. Há muitos e-commerces e empresas virtuais que fazem um processamento logístico eficaz, eles fazem o processamento de pedido, tu fez o pedido agora, tu pagou dependendo da forma de pagamento, Pix, ou via boleto, ou via depósito, transferência, ou cartão de crédito, em meia hora já está aprovada a tua compra, em 1 hora já está sendo enviado para o despacho, em 1 hora e meia já está nos correios ali, já tem uma entrada nos correios e pronto para entregar. Só que aí vem a questão dos correios. Os correios eu tenho que esperar o prazo que eles vão atribuir, né? Não é mais a empresa. Então, quando a gente fala de transporte, é muito essencial para o negócio, para a empresa, ter de fato aí uma estratégia muito bem montada dentro da atividade de transporte. E até hoje,
A atividade de transporte, como eu falei, transporte de produtos, é confundido como sinônimo de logística, o que não é, sendo que ela é uma das atividades primárias desempenhadas pela logística. Refere-se ao modo com que as empresas realizam a movimentação física, de fato, dos produtos até que os mesmos sejam recebidos pelos clientes, né? Então, tem essa questão aí que tem que ficar muito claro para ti. A logística não é igual a transporte. Transporte é uma atividade dentro do processo logístico que tem como objetivo aí eu fazer essa movimentação física do produto que está dentro da minha empresa, está dentro do meu depósito, lá para a mão do cliente, para que o cliente possa consumir e assim ficar satisfeito com o pedido que ele fez. Essa movimentação física, quando a gente fala de transporte, ela pode ser terrestre, ela pode ser aérea, ela pode ser marítima ou ferroviária. É bastante comum, né, as empresas utilizarem mais de um meio para transportar os seus produtos, com o objetivo que os mesmos cheguem aos seus destinos com a maior brevidade possível, ou seja, o mais rápido possível, esses produtos têm que chegar ao seu destino. Vale ressaltar que a movimentação física, né, que dentro dessa movimentação, as atividades são as atividades referentes à movimentação eficiente de produtos do final da linha de produção até o consumidor final. Então esse é o grande desafio da atividade de transporte, escolher qual que é o tipo de modal melhor, se é o modal por terra, se é marítimo, se é aéreo, se é ferroviário, que faça com que o meu produto ele saia aqui da linha de produção e ele chegue até o consumidor final em tempo hábil, né? Em tempo realmente de uma maneira aonde ele consiga ter o melhor resultado. Dentro do transporte, a gente vai ter aí algumas outras atividades que são incluídas, como fretamento, armazenamento, o manuseio, o controle de estoques, localização de fábrica, processamento de pedidos, etc. Dentro do Brasil, quando a gente fala dos modais de transporte, a gente tem uma predominância do transporte rodoviário, transporte terrestre. Isso por quê? Porque ele tem um custo relativamente baixo em relação aos demais e também por condições do próprio terreno, né? A gente não tem rios em todos os cantos do país, nós não temos ferrovias em todos os cantos do país e o transporte aéreo, que é um transporte que poderia ser utilizado, né, e começa a ter uma utilização muito maior, ele tem um custo mais elevado, fazendo com que as empresas prefiram trabalhar com transporte rodoviário. Apesar dos transportes, né, manutenção de estoques e processamento, a gente vai para atividade secundária, né? Então a gente tem ali manutenção, processamento, transporte, que são as atividades primárias. A gente tem ali outros elementos que vão contribuir sim para a disponibilidade e a condição física de bens e serviços dentro de uma série de outras atividades. Essas atividades secundárias, elas têm como objetivo apoiar as atividades primárias, né? Então, ou seja, são atividades que surgem de maneira de dar um apoio. Não necessariamente, eu falo assim, dentro da atividade primária, eu não consigo realizar a atividade primária sem ter talvez uma atividade secundária. A atividade secundária ela existe para dar esse suporte. O resultado positivo de uma atividade logística ela vai depender da adequação das atividades primárias com as atividades secundárias. Essas representam as atividades que servem de suporte ao bom desempenho das atividades primárias e assim vão contribuir para a satisfação dos consumidores, que é o principal objetivo da atividade logística, né? Eu entregar o meu produto no local certo, na hora correta, na quantidade correta, né? E no menor valor possível para ser competitivo, tanto para a minha empresa, bem para ser também prazeroso ali para o meu consumidor. Então, quando a gente fala das atividades secundárias, que eu vou explicar aqui para você entender muito bem delas, saiba que a gente tem as primárias, então manutenção, processamento e o transporte, e essas atividades secundárias elas vêm ali em complemento a essas atividades primárias. A primeira atividade secundária se refere à armazenagem, que é a administração do espaço necessário para manter estoques, e envolve problemas como localização, dimensionamento de área, arranjo físico e configuração do armazém, por exemplo. Por que isso, né? Porque quando eu estou distribuindo a minha mercadoria, quando eu estou transportando matéria-prima ou produto, nem sempre eu vou ter a capacidade de distribuir ele de uma maneira, né, para todos os lados de uma maneira correta, né? Eu preciso às vezes de colocar essa mercadoria no local para esperar, para depois ser feito o transporte igual. Eu devo ter mencionado já para você como a gente funciona dentro de um centro de distribuição. Centro de distribuição, estou aqui, eu tenho vários pontos ao redor dele, aonde eu vou estar, de fato, entregando mercadorias que se eu fosse levar diretamente da minha produção, da minha fábrica para esse ponto, eu ia despender um frete muito caro, não ia ser competitivo para o meu negócio
né, ter e investir dessa forma. Então eu tenho um centro de distribuição, que é um centro de armazenamento, aonde eu venho com o caminhão que sai direto da fábrica, eu coloco ali as mercadorias, então tem várias fábricas e vários caminhões entregando ali vários produtos de fato, e nesse momento, né, coloca-se ali, eu tenho as datas, eu tenho as mercadorias que eu vou entregar com caminhões menores, com veículos menores, em quantidades menores, para as regiões adjacentes, né, completando aí o transporte. Então, a armazenagem ela é uma atividade secundária muito importante porque ela vai ser essa administração desse espaço para que eu consiga, de fato, ter um bom local onde o meu produto, onde o produto acabado, o produto que vai para o cliente esteja seguro, né, ele tem que estar seguro ali, ou seja, não pode correr riscos de sofrer avarias, ele tem que estar seguro. Então, eu preciso me preocupar, né, qual que é o tamanho, qual que é a configuração desse armazém, o layout, né, a localização dele, será que está competitivo, será que é estratégico? Tudo isso eu penso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!